Isso mesmo. E agora nós temos o prazer de convidar ao nosso palco uma mulher da região, que faz a diferença em seu meio e que inspira milhares de profissionais com sua determinação e foco. Desde 2010, recebe prêmios por sua produtividade nas culturas de milho, trigo e soja. Ela conquistou o 3º lugar do Prêmio Mulheres do Agro para grandes propriedades. Vocês já sabem de quem estamos falando? Com vocês, Márcia Piatti, produtora rural, sócia gestora da Fazenda Quatro Filhas em Céu Azul e conselheira administrativa da cooperativa Sicredi Vanguarda. Pode subir. Palmas, gente. Uhul, palmas para ela. Ela vai falar para a gente sobre o sucesso é delas, mulheres de sucesso dentro da porteira. Vamos falar um pouquinho quem é a Márcia, produtora rural de grãos e sócia proprietária da Fazenda Quatro Filhas em Céu Azul, aqui pertinho, né? E também conselheira administrativa da cooperativa Sicredi Vanguarda. E desde 2010 tem recebido diversos prêmios em concursos de produtividade milho, trigo e soja. Em 2018, foi 3º lugar na primeira edição do Prêmio Mulheres do Agro, categoria Grandes Propriedades. E agora, com vocês, o palco é todo seu. Arrebenta! Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui e também um nervosismo, porque eu não estou acostumada a palcos. Eu estou acostumada à botina, ao chão e a me cuidar do sol severo da nossa região oeste do Paraná. Bem, elas já falaram um pouquinho de mim, né? Então, eu sou Márcia Piatti Bordignon, casada, mãe de 2 filhas, a Isabela e a Heloísa, produtora rural com muito orgulho. E eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, que deve ser parecida com muitos rostos que eu estou vendo aqui. Eu sou professora de formação e venho falar da sala de aula às lavouras de grãos. Mas eu não conto só a minha história. Eu conto a história da minha mãe junto, porque eu tive essa guerreira e tenho até hoje do meu lado. Para conseguir entender um pouquinho o meu contexto, eu tenho que começar lá do fundo. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem da minha propriedade. Ela foi adquirida por meu pai em 1983, 24 alqueires. Só quero que vocês olhem que lá no fundo tem uma arvorezinha e no final eu falo dela. Né? Ele chegou nessa região com 2 filhas. Eu, a mais velha, com 2 anos, e mais uma filha. Meu pai é um italiano, nascido em Santa Catarina. Toda a minha família é italiana, é de produtores rurais que vieram para o oeste buscar novas fronteiras. E, como um belo italiano, ele esperava um filho homem. Meu nome é Márcia porque ele tinha escolhido já o nome do menino, que ia ser Márcio. E aí veio a 2ª filha, e aí veio a 3ª filha, e aí veio a 4ª filha. Quando a minha irmã mais nova nasceu, eu não precisei pedir para o meu pai o que tinha nascido. Minha mãe não fez ultrassom. Quando ele chegou em casa, na cara de decepção dele, eu sabia que era mais uma menina. Mas, graças a Deus, todas com muita saúde. E ele formou uma família muito bonita. Mas nunca incentivou nós a sucessão. Incentivou a estudar, a buscar novos horizontes, a fazer tudo com amor e com dedicação. E assim nós saímos, estudamos, eu sou formada em matemática, eu atuava como professora. Em 2008, só estavam na fazenda meu pai e minha mãe. Ela, aquela mulher que, como antes falaram também, sempre do lado dele, sempre dando conselhos, sempre ouvindo, mas sempre ao lado, a um passo atrás, nunca tomando nenhuma decisão. Em 2008, eu perdi meu pai, tragicamente. E essa tragédia eu conto não para vocês terem dó de mim, mas para vocês entenderem a situação nossa. Meu pai foi assassinado por um funcionário na fazenda. Ele era o gerente, o gestor, o responsável, ele era o coração daquela fazenda, ele era o coração da família. Eu tinha 27 anos. Naquele dia, eu cheguei
aonde aconteceu, eu abracei a minha mãe e falei, eu vou ficar aqui com você. Nem eu tinha ideia do que eu estava falando. Porque hoje, com a experiência que eu tenho, eu penso como que eu falei aquilo, como eu assumi aquela responsabilidade. Mas o primeiro documento que eu assinei, que foi a certidão de óbito do meu pai, está escrito Márcia Piatti, na época, profissão agricultora. Eu assumi de corpo e alma aquilo que eu ia fazer. Mas, gente, recordem ao passado, em 2008, eu tenho dados aqui de 2007, o que eu estava falando numa região oeste do Paraná, onde não se falava em sucessão feminina, onde, quando você olha em 2007, 9 anos depois, que a sucessão no Brasil, que propriedades dirigidas por mulheres eram só 19%, que na região sul, em 2017, e eu assumi em 2008, só 11% de propriedades gerais eram geridas por mulheres e apenas 0,6% de propriedades que têm máquinas agrícolas pesadas, colheitadeiras, são geridas por mulheres, eu assumi isso para gerir, para administrar, ao lado da minha mãe, ao lado da minha família. E aí vieram as dificuldades, porque a primeira coisa é abrir a boca e falar, mas e fazer? Primeiro, vinha as feridas abertas, o emocional fragilizado de tudo que tinha acontecido, né? E começar por onde? Eu sabia que meu pai plantava soja, milho e trigo, mas eu não sabia que para chegar à colheita tinham tantos passos para se fazer. Era manuseio, era administrar, eram compras, eram máquinas agrícolas. O meu pai comprava a máquina, cuidava da manutenção. Nós não tínhamos gerente e nós estávamos desfalcados de funcionário. Ninguém queria trabalhar com nós. Ora, elas não entendem nada, aquilo não vai dar certo. Elas vão gastar um pouco de patrimônio que tem, ou elas vão arrendar logo aquilo, vão ver que não dá certo, aí a gente vai ficar desempregado. Outra opção, não vou trabalhar com ela, vai ser você mandar uma mulher, uma menina de 27 anos que não entende nada. Então, a gente não conseguia funcionários, foi uma barreira muito difícil. A família veio, toda a família é de agricultores, meus tios, meus primos vieram, ajudaram a terminar o plantio, mas eu tinha que tocar aquilo sozinha, né? E o conhecimento, buscar o conhecimento. Eu tinha pouco tempo para decidir muita coisa, mas eu fui atrás. Eu falo assim, no meio do caminho, eu encontrei muitos homens que acreditaram em mim também, né? Eu falo assim, era uma região cheia de preconceito, mas tinham pessoas que acreditavam em mim. Eu falo assim, eu busquei muito conhecimento, eu fui muito ajudada pelas cooperativas, pela cooperativa de grão da região, pela cooperativa de investimento da região. Eles não me empurraram, eles sabiam que eu não entendia nada, que eu não conhecia nada de administração, de manejo, e não saíram me empurrando tudo que é produto, não. Eles me ensinavam com a maior paciência. Eles me atendiam, eles levavam 2, 3 horas, eles vinham na propriedade, sabe? Eu sou assim, cooperativismo de coração mesmo, cooperativista de coração, porque eu encontrei neles a força que eu precisava para gerir a minha propriedade. E eu tive também muito o apoio do Senar, o nosso S da agricultura. Eu fiz tudo que é curso de colheitadeira, de pulverização, de plantio direto, de manejo, de administração rural, de mercado futuro. O primeiro curso foi de colheitadeira. Imagina um curso que são 15 pessoas e o instrutor, 14 homens e eu. Ou seja, eu fui a excluída, aquela, o que você está fazendo aí? Não entendi nada. Eu não fui lá para operar uma máquina. Eu não opero máquinas. Mas eu tinha que fazer a manutenção da máquina, eu tinha que contratar um operador para a máquina, eu tinha que comprar um serviço bem feito, eu tinha que comprar uma máquina nova no futuro. Como é que eu ia fazer isso se eu não conhecia uma máquina? Então, eu fiz todos os cursos do Senar que vocês imaginam, pulverização, manutenção de tratores, de implementos, porque eu precisava entender dessas práticas, para mim conseguir administrar o meu negócio. Foram 2 anos muito difíceis. Essa é uma foto da minha mãe, muito magrinha, porque como a gente não conseguia funcionário, eu e ela ia para a lavoura e levantava saco de 50 quilos de adubo, de fertilizante. Nós não pesávamos 50 quilos na época, de todo o sofrimento que a gente estava passando. Então, uma sozinha não levantava um saco, então iam as 2 para ajudar. Né? Encontrei outras pessoas
Hoje, meu marido, que me apoiou, ele é advogado de formação. E eu acho que por ele não ser da área, foi aí que ele me apoiou. Foi a pessoa que falava, você consegue. Toda noite eu chorava. E ele, você consegue, não é tão difícil. Eu tenho um tio que me falou assim, Márcia, isso aqui é mais fácil que matemática. Você fez matemática, você vai conseguir. Então, assim, eu tive pessoas que apoiavam, que davam força, que estavam ali para ouvir as minhas dificuldades, né? E eu tive também dificuldades fora da porteira. As novas compras de insumo. Quantas pessoas, quantas empresas bateram na minha porta para vender tudo que vocês puderem imaginar e que eu não precisava usar na fazenda. A mecânica, ser recebida. Gente, eu ia nas lojas para comprar uma peça, já estavam o balcão, já estavam atendendo um homem, eu entrava e esperava para ser atendida. Ali a pouco entrava outro homem. Aquele vendedor terminava e chamava o outro. Ele não me atendia. Eu tinha que chegar no balcão e falar, moça, eu também quero ver um produto aqui, sabe? Dias de campo. E aí minha mãe, para eu não ir sozinha, porque ninguém falava com nós. Nós temos na região uma feira muito grande, maravilhosa, de tecnologias mil, que eu busco muita informação lá. Mas a gente, se fosse só eu e minha mãe, a gente entrava por uma porta no estante e saía por outra. Ninguém falava com nós. Aí, no segundo ano, eu falei, não, na época ele era meu noivo, você vai comigo esse ano. Aí ele ia, todo mundo me recebia, porque eu estava com um homem, e explicava tudinho para ele. No final, uma pergunta. Aí meu esposo Eduardo olhava para mim, Márcia, você tem alguma pergunta? E aí eu perguntava. Hoje, graças a Deus, isso mudou. As feiras nos recebem, nos atendem, nos explicam e quase sempre falam, olha, eu gosto de atender as mulheres produtoras porque elas são as que mais têm dúvida e mais perguntam. Não tem vergonha de perguntar. E a descrença da região? Os nossos vizinhos não acreditavam em nós. Ninguém, assim, poucas pessoas acreditavam que a gente fosse dar certo. Né? Aqui eu coloco essa figura, por quê? Eu não comprava nem pneu de carro para mim, sem a ajuda do meu pai. E pneu é a coisa mais fácil que eu compro na fazenda. Isso aqui é uma bomba de um pulverizador que eu sei de cor cada pecinha que tem ali dentro. E para ajudar todas essas dificuldades, vieram as erosões. Nós tivemos erosões muito fortes na propriedade de 2012, 13, 14. E aí, o que a gente faz? O que todo vizinho faz. Eu vi os vizinhos pegando o trator, indo lá puxar a terra, passando um arado, fomos fazer desse jeito. O que aconteceu? Veio mais erosão e lavou tudo de novo. Aí eu fui atrás de buscar informação. Descobri o que estava errado. Aí eu descobri que eram curvas muito antigas, mal feitas, fora de nível. E a nossa região oeste, com de 65% a 70% de argila, se você não cuidar muito bem do solo, isso vai continuar acontecendo. E aí veio a coragem e determinação de fazer o que ninguém fazia lá na minha região e que me chamavam de louca. Investimentos. Recuperar todas as bases largas. Já foram 90% da nossa propriedade. E por quê? As pessoas me falam assim, mas por que as pessoas não investem em recuperar a base de larga? Por causa desse mapa aqui. Quando eu recupero bases largas, eu mexo muito com o solo, eu mexo com a camada produtiva. Durante 5 anos, mais ou menos, eu não vou conseguir atingir tetos máximos de produção. Esse mapa aqui mostra onde está vermelho e amarelo, foram as áreas que eu tive que mais mexer para poder botar as curvas de níveis no lugar. Já eram 3 anos que eu estava colhendo aqui, que eu tinha feito, e ele não estava recuperado, esse solo. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, quanto você está colhendo de média na fazenda? Eu falo, por enquanto, a minha média não é as maiores da região, mas eu busquei outro caminho, recuperar o meu solo. E coisas que os vizinhos, que muitas pessoas falaram, você é louca, você vai colher muito menos, você vai gastar muito para isso. Eu fiz e estou muito feliz de ter feito isso. E as respostas para todas essas dificuldades e para todos esses investimentos vieram. Na minha família, a nossa propriedade ganhou inúmeros concursos regionais de produtividade. Né? Essa é uma das últimas fotos em que estou com toda a minha família, porque isso aqui é um resultado de toda a família. E essa foto eu tenho muito orgulho. Essa foto foi estampada na maior feira da região e da América Latina, aqui do oeste do Paraná. Eu, a única mulher no Campeões de Produtividade
junto com vários homens, né? É um orgulho mostrar que nós somos capazes, né? Que nós conseguimos sim, que nós somos tão boa quanto qualquer produtor rural. E as colheitas? As minhas colheitas não foram só de grãos. As minhas colheitas foram de resultados. Meu pai adquiriu a propriedade com 24 hectares, lembra? Em 2008 ele faleceu, a propriedade tinha 331 hectares de área própria. Eu e minha mãe já conseguimos atingir a 502 hectares de área própria, mais de 40%. Na região do oeste do Paraná, onde a terra vale ouro, isso aqui é muito, gente, é muito mesmo. Né? Máquinas, eu troquei todas as máquinas e eu recebi pessoas que falavam assim, você está comprando essa daí, é porque bonitinha, porque é produtor que tem dinheiro que compra. Eu falei, não, eu compro essa máquina porque eu estudo, porque eu venho a capacidade dela, porque eu sei para que eu preciso. Hoje eu conheço cada máquina e eu troco quando necessário e porque eu preciso daquela máquina, né? E vieram ali, ó, que nem tem uma foto, inúmeros troféus, que nem cabiam nas nossas mãos, nós precisávamos de ajuda para poder carregar. E preconceitos derrubados. Eu coloco essas conversas de WhatsApp porque elas são de produtores homens. Hoje eu sei, eu não estou falando só, eu sei que eu sou referência na região. Inúmeros produtores da idade do meu pai, produtores da minha idade, me ligam, entram em contato para saber sobre as máquinas que eu compro, por que eu compro, como elas estão indo, e eles compram depois. Coisas que eu fazia há 14 anos atrás, de ligar para eles. Hoje, eles ligam para mim. Gente, em mecânica, um homem ligar para uma mulher quer dizer que você entende mesmo e que ele confia em você, né? E sonhos realizados, né? Como ela destacou, né? Eu fui uma das ganhadoras do Prêmio Nacional Mulheres do Agro. Mas não foi só eu. Foi a minha família, foi todas nós. O meu orgulho aqui está de ver que a força da mulher está cada vez maior, que o agronegócio nos enxerga, que o agronegócio nos atende, que ninguém mais vira as costas para nós num balcão de uma revenda, de uma loja, que era considerada apenas masculina. Esse é meu orgulho, é isso que representa essa foto para mim e que espero que represente para vocês. E nesse envolvimento todo, veio a liderança nas cooperativas, né? Ser cooperativista, estar envolvida, ter sido acolhida com muito amor por eles. Eu estou aqui, todos esses resultados estão aqui porque eu fui muito bem recebida, muito bem ajudada pelas cooperativas, né? Esse amor, esse idealismo de querer isso para os outros também, me fez me envolver na liderança. Hoje eu sou conselheira de administração do Sicredi, no segundo mandato, né? Fui conselheira de 2015 a 2018 e estou no segundo mandato, 2019 e 2022. Uma liderança que nós também estamos buscando, cada vez mais mulheres, porque nós sabemos que existem muitas administradoras espalhadas em todos os setores econômicos desse nosso Brasil. E só para finalizar, né, o nosso bem maior, eu acho que quem me moveu foi a minha família. Foi querer estar sempre unido, como eu aprendi lá em casa, né? Então eu trago aqui aquela família que começou em 4, em 6, antes de perder meu pai em 2018, já está bem grande. Aqui eu trago a minha família, minhas 2 meninas, e claro, né? Ele que está no coração, na cabeça e me guia todo dia, meu pai. E aqui eu deixo um recadinho, né? O meu propósito, o meu valor, o nosso propósito, o nosso valor, os nossos princípios da nossa propriedade. Razão de existir, uma razão de ser, parece que fica mais digno, mais importante, né? Parece que aquela gota de suor vale mais a pena. Se você for ver, o produtor, ele trabalha no mundo inteiro. Ele alimenta o mundo inteiro. Quando eu vou para a lavoura, desde que essa menina tinha 6 anos de idade, ela ia comigo. E hoje ela vai, ela desce, ela quer pegar a gaita na mão, pode ser que ela se suque, pode ser que não, né? Mas ela entende o amor que a mãe dela tem e
pela propriedade, pelo que faz, tá? E não importa o que ela for fazer na vida, mas fazer bem feito, fazer com amor, né? Não, falta duas aí, tá quase. Fazer bem feito, fazer com amor. Eu acho que é isso que move todos nós. É isso o meu propósito. É isso que eu passo para minhas filhas. Eu espero, sim, que uma delas seja sucessão. O que eu busco... E hoje eu não consigo voltar para trás. Meu marido fala assim, que dupla seria você e seu pai se ele tivesse trabalhado a sucessão. Mas eu consigo plantar isso em outras famílias. Eu já vi outras famílias onde o pai buscou a sucessão na filha, ou nos dois, no filho e na filha. E é isso que me deixa feliz. Toda essa caminhada tem um resultado aqui na casa de vocês, né? E é isso que nos transforma. É isso que nós buscamos aqui. A sucessão de homens e mulheres, a sucessão dentro da família. E o que eu deixo, a minha mensagem que eu deixo aqui. A gente não quer ser melhor que o homem, nem maior. Mas quando se trabalha lado a lado, o resultado fica muito melhor. Lembra lá no começo eu falei de uma árvorezinha que estava lá sozinha? Então, esse aqui é o meu pé de ipê. Meu pai plantou quando eu tinha 7 anos para fazer sombra para mim esperar o ônibus, porque eu andava 1 quilômetro para pegar o ônibus para ir para a escola. E na sombra do pé de ipê que eu deixo a minha mensagem final. Aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, vai dando certo. Quando dá errado, você sabe, é de uma vez só. E a gente começa de novo. Aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, vai dar certo. Gente, muito obrigado por vocês me ouvirem nesses minutos, né, pela atenção de vocês. Um forte abraço a todos vocês. Eu precisei quebrar o protocolo. Desculpa, porque eu tô arrepiada só de ouvir a história dessa mulher. Que garra, que exemplo. Quando ela começou a falar, eu fiquei pensando, gente, como ela conseguiu, né? Eu fico até emocionada. Desculpa que quem tinha que estar emocionada é ela, mas com 27 anos ela assumiu toda a fazenda, a família toda, a mãe, e ainda ela buscou, não, a mulher é bicho sério, ela foi buscar mais coisa para fazer ainda, liderança, né? Em cooperativa, ou seja, não bastou aquilo tudo, porque ela conseguiu enxergar nela que ela tem a capacidade que todas nós temos. E a Márcia é um exemplo. Hoje eu não a conhecia, Márcia. E estou super feliz de ter recebido esse presente. Viu? Obrigada. Você é um grande exemplo para nós. De mulher, de mãe, de esposa, de filha. Muito obrigada. Deus te abençoe, Elogiada. viu? Obrigada mesmo. Mais uma salva de palmas, gente. Ela merece. De pé, né? De pé. Vamos. Eu acho que de pé, que a Márcia merece. Que a mulher, seja no agro, seja na saúde, seja em qualquer área, ela tem condições de se superar e de ser exemplo. E você mostrou aqui que é exemplo para os homens, para quem quer que seja. Basta ter determinação. Qual outra palavra que você usou ali? Determinação, valores e princípios. É isso. Uma lembrancinha para você. Quebrando o protocolo. Quebrando aqui, perdoa. Obrigada, Márcia.